Vamos orar? Primeiro de tudo, oração. Antes de todas as coisas, Pai, nós nos voltamos para Ti, que estamos em Tua presença, estamos em comunhão contigo, e agora nos dirigimos para Ti, Senhor, para nós estudarmos a Tua palavra. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, sem Tua inspiração nós não receberemos a realidade da Tua palavra. Então precisamos de Tua inspiração, da Tua direção. Fale conosco, nos ensine nesta manhã. Queremos ser obreiros aprovados, preparados para fazer a Tua obra, Senhor. Porque a obra continua grande e os obreiros continuam poucos, Senhor. Levante obreiros para a Tua seara, levante trabalhadores para a Tua seara. E nós estamos nos apresentando, nos colocando diante de Ti, para sermos usados por Ti, para que Tu nos use e faça a Tua obra através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Vamos falar hoje, essa segunda lição, qual é a missão da igreja? Ou seja, por que ela existe? Por que a igreja existe? Qual é a missão da igreja? Bem, se uma pessoa abre uma padaria, ela tem um objetivo, né? É vender pão. Se abre um açougue, é vender carne. Se abre uma sapataria, é vender sapato. Se abre uma loja de roupas, é vender roupa. Roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil. Aí tem um nicho, um segmento dentro da questão de roupas. E por que uma igreja está aberta? Nós temos que saber o porquê. Bem, eu estou na igreja. Eu contribuo com a igreja, eu trago meu dinheiro, trago meu dízimo, minha oferta, trago minha família, trago a minha presença, eu estou na igreja, eu faço parte da igreja, eu sou a igreja. Para quê? O que a igreja existe? Então, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E eu preciso saber qual é o objetivo da igreja para cooperar, para contribuir com esse objetivo. Saber qual é a missão da igreja, porque se eu estou na igreja eu não posso estar por estar. A minha vida é muito preciosa, meu tempo é muito precioso para eu estar no lugar por estar. Ok? Então eu preciso saber qual é o propósito da igreja, qual é a missão da igreja e por que eu estou na igreja. Então vamos falar sobre isso nesta manhã. Semana passada falamos sobre a questão do núcleo, a importância de termos um núcleo, um grupo de pessoas, ok? Agora, este núcleo, este grupo, ele tem que saber por que ele existe e qual é a missão dele, o que ele deve fazer. 2 Coríntios, capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz o seguinte: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou o serviço da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, isto é de Paulo, ele está explicando o que ele disse antes. O isto é, ele está explicando o que é o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra ou o anúncio dessa reconciliação.
Então, em nós, a igreja carrega, então a igreja somos nós, né? A igreja, nós carregamos a palavra da reconciliação. A igreja carrega a proclamação, o querigma, né, no grego. O querigma, a igreja carrega o querigma, a proclamação desta reconciliação. Então, o ministério principal da igreja é divulgar esta palavra de reconciliação. O meu ministério, a minha missão, enquanto igreja, enquanto discípulo, onde eu estiver, né, o meu ministério, eu estou ali como um ministro, como um servidor de Deus, no que tange a ser um proclamador desta reconciliação. Uns são evangelistas, outros são mestres, né, outros são pastores, uns são extrovertidos, outros são introvertidos, uns são bons para falar, outros são bons para escrever, outros são bons para representar. No que você é bom, no que você tem talento, no que você sente mais à vontade, use isso para proclamar. Desenhe, escreva, faça vídeo, use o WhatsApp, mas você tem que fazer alguma coisa. Aconselhe, visite, fique apenas do lado segurando a mão da pessoa. Mas nós temos que ir por vários meios, por todos os meios que mais nos favorecem, que mais temos facilidade de usar, nós devemos usar. Ninguém pode dizer, não posso proclamar, porque eu não sou evangelista, eu não sei falar. Há vários meios, há vários métodos, há várias estratégias para nós cumprirmos o nosso serviço. Então nós temos que colocar isso na nossa cabeça, em primeiro lugar. Nós existimos aqui como igreja para prestarmos um serviço. É por isso que a igreja existe. Não é para ter aqui toda manhã um ritual e venha aqui as famílias participar daquele ritual. Aquele ritual, e pega um pãozinho, e tal, e toma um cálice, escuta uma homilia, escuta uma música de coral e vai para casa. Não, isso não é igreja. Isso é um programa de domingo. A igreja existe para proclamar, para servir ao mundo com essa mensagem da reconciliação. A igreja está aqui para dar continuidade ao ministério de Jesus. Eu vim salvar e resgatar os perdidos. Essa é a função primordial, primeira da igreja. Então, nos evangelhos ou no Novo Testamento, nós vemos duas palavras que caracterizam a missão da igreja. Uma, eu falei, que é o querigma, a proclamação, e outra é o didaquê, o ensino. Então a igreja proclama, a proclamação gera discípulos, gera convertidos, e depois esses convertidos e esses discípulos precisam ser ensinados. Como Jesus falou, né? Fazei discípulos, ensinando-os todas as coisas, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, mas para ter ensino, para ter discípulo, primeiro tem que ter querigma, proclamação, servir as pessoas com o ministério da reconciliação. Amém? Veja Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 20. Atos 20, 20. E depois vamos ler também o 21. Atos 20, 20 e 21. Esta palavra de Paulo para os presbíteros da cidade de Éfeso. Foi a última vez que ele teve com esses irmãos, ele estava se despedindo, e nunca mais eles veriam Paulo. Então, um discurso importante, seria o último discurso dele para a liderança, para o núcleo, para o grupo de obreiros de Éfeso. Ele diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Ou seja, eu preguei tudo, eu ensinei tudo a vocês,
É isso que Paulo está falando. Vocês sabem que eu não deixei de ensinar nada. Então o ministério de Paulo era o quê? Pregar. Pregou, né, as boas novas, levou o querigma a Éfeso, o querigma produziu convertidos, e depois ele fez o quê? Mas ensinei-lhes tudo. Depois ele ensinou. Ele proclamou, levou o ministério de reconciliação, e depois ele ensinou todas as coisas, ensinou tudo, de duas maneiras, publicamente e de casa em casa. Então vemos que o ministério da igreja, o serviço da igreja, a razão da igreja existir, em primeiro lugar, é proclamar a reconciliação. Esse é o carro-chefe. Atrás disso veio o serviço, veio o socorro aos pobres, a assistência, as boas obras, o amor, o ensino aos novos convertidos, mas o carro-chefe é a proclamação. O carro-chefe é buscar as ovelhas perdidas. Essa deve ser a marca da igreja. Essa é a missão da igreja. Amém? No 21 ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos. Então aqui fala de quê? De todas as nações, de não fazer acepção de pessoas, de ir a todos, tanto a judeus como a gregos, ao mundo todo, a todas as etnias. A igreja tem que levantar os olhos e ver o mundo, e não apenas estar olhando para dentro de si. Não apenas olhar a próxima esquina ou a próxima rua, mas a igreja tem que levantar os olhos e ver o mundo. Amém? E fazer tudo para alcançar o mundo, as nações, para o Senhor. E o que ele falou para judeus e gregos? Que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Paulo cuidava dos pobres, Paulo pregava o amor, Paulo fazia boas obras, fazia e temos que fazer como igreja. Mas o carro-chefe é pregar a eles a necessidade que eles têm de converter-se a Deus com arrependimento e colocar a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Então Paulo fala aqui de duas maneiras, versículo 20. Duas maneiras, publicamente e de casa em casa. Alguém tem chamado isso das duas asas, a igreja com as duas asas. Assim como o avião não pode decolar apenas com uma asa, o avião precisa de duas asas, assim a igreja precisa de duas asas. Ela tem que ter uma proclamação pública e uma de casa em casa. Amém? E o ensino de casa em casa. Deixa eu ler aqui um texto que foi escrito pelo T.L. Osborne, no seu livro Conquistando Almas Lá Fora, Onde os Pecadores Estão. É um livro muito bom, que todos deveriam ler. Eu vou ver se eu consigo baixar esse livro pela internet, deve ter disponível em e-book, e vou recomendar para que vocês leiam esse livro. Conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão. Ele diz o seguinte: o ministério pessoal de almas, ou de conquistar almas, é a chamada de Deus que pesa sobre cada cristão na face da terra. É a dedicação que remove o cristão da posição de espectador e torna o leigo comum em instrumento direto do Espírito Santo. Eleva-o da galeria como ouvinte apenas da palavra. De repente, ele entra na arena e torna-se um executor da palavra. Amém? É a dedicação que remove o cristão da posição de espectador. Eleva-o da galeria como ouvinte apenas da palavra, e de repente ele entra na arena e torna-se um executor da palavra. Então o cristão
tem que ser um executor da palavra e não apenas um ouvinte da palavra. E o ministério de conquistar almas, o ministério, né, da igreja, está cooperando, contribuindo com o ministério da igreja, vai fazer do cristão não apenas um ouvinte, mas um executor da palavra. Amém? E como nós vimos aí em Atos 20, duas maneiras são necessárias: publicamente e de casa em casa. Paulo disse que pregava publicamente. Lá em Éfeso, ele alugou a escola de Tirano. A escola de Tirano era um local público, era um local de encontro de filósofos, onde lá os mestres iam falar a sua filosofia. E Paulo alugou lá um horário na escola de Tirano, e ali ele pregava publicamente a sua filosofia, né? O evangelho do Senhor Jesus. E Paulo tinha um grupo. Você pode ler Atos dos Apóstolos, você vê que Paulo tinha um grupo apostólico. Cada apóstolo tinha um grupo apostólico. Pedro tinha um grupo apostólico, Paulo tinha um grupo apostólico, depois Barnabé, que a Bíblia não fala mais, depois que ele se separou de Paulo, ele levou Marcos com ele. Barnabé tinha o seu grupo apostólico. Como nós vimos na semana passada, um ministro, um obreiro, um líder, tem que ter um grupo, né? Um grupo apostólico, como o grupo lá de Moisés, como o grupo de Jesus. Paulo tinha esse grupo apostólico. Então, na reunião pública, que nós chamamos de reunião da obra, a reunião pública é a reunião da obra. Por que é reunião da obra? Porque é o obreiro que a conduz. É uma reunião de espectadores, né, de ouvintes para ouvir um pregador. Diferente da reunião caseira, que é uma reunião de mesa redonda, onde todos podem participar, onde todos têm liberdade de participar, onde o local e o tipo da reunião propicia a participação de todos. Mas a reunião da obra não, a reunião da obra é exclusiva do obreiro. E ele tem que ter um grupo auxiliando, ajudando. Amém? Então, guarde isso aí. Nós falamos semana passada isso, que nós estaremos preparando obreiros para a reunião pública e obreiros para a reunião caseira. Para a reunião pública, os auxiliares do obreiro. E para a reunião caseira, os líderes, que vão ensinar, que vão acompanhar, que vão discipular os irmãos de casa em casa. Então, na reunião pública, precisamos de quê? De introdutores, recepcionistas, o ministério de recepção, o ministério de acolhimento, o ministério de preencher as fichas, de aconselhamento, de marcar visitas, depois segue o ministério de visita para visitar as pessoas que vieram. Qual o trabalho do obreiro, do grupo, na reunião pública? Orar pelas pessoas, auxiliar o obreiro, né, na coordenação das coisas, de coordenar a reunião, de ajudar para que a reunião não tenha problemas, né, ajudar na administração de pessoas na hora da oração, tirar as ofertas, ajudar a manter o local em ordem, né, supervisionar as crianças. A criança está correndo, fazendo barulho, é o obreiro que vai, não tem que esperar o pastor chamar a atenção do púlpito. O obreiro vê a criança agitada, fazer, mas chega lá, fala com a mãe. Tem lá o local para as crianças, meu filho não gosta de ficar, então ela sai um pouquinho com ele, até ele parar de chorar, depois volta. Quem faz isso é o obreiro, não é o pastor, que tem que parar o que está fazendo no púlpito, ou dirigente de louvor, para chamar a atenção da mãe por causa de criança perturbando. Então os obreiros têm que ser preparados, treinados, orientados, ensinados para manter a ordem da reunião, para introduzir as pessoas nos lugares adequados, para arrumar o local. Esse é o trabalho dos auxiliares na reunião pública.
Então, esses auxiliares têm que ter compromisso, como nós falamos, responsabilidade, pontualidade. Nós estamos fazendo a escala, a pastora Isabel já está organizando aí, e nós não vamos passar hoje, porque alguns irmãos estão viajando, né? Mês de janeiro é mês de descanso para alguns, então alguns estão viajando, passeando, mas a escala já está pronta, e nós vamos ter escala para tudo, né? A escala ali para a cozinha, as pessoas que vão trazer as coisas para o lanche da noite. Então, tudo isso é o trabalho da reunião pública. E a reunião de casa em casa é o trabalho de preparar a liderança, preparar líderes. É o trabalho de visita, de discipulado, 1 a 1. É o trabalho de ensinar a palavra. É o trabalho de evangelizar de casa em casa. Amém? Ok? Então vamos aqui, o ponto número 1. Anote aí, ponto número 1 dentro desta palavra. Ponto número 1 é o seguinte: a missão de uma congregação, que podemos chamar de igreja local, né? Deve se coadunar com a missão da igreja. A missão de uma congregação deve se coadunar com a missão da igreja. Então a igreja aqui é a igreja universal, é o corpo de Cristo, é a igreja geral. E a congregação é a igreja local, aquele grupo local que se reúne frequentemente, que eles se conhecem, que tem uma liderança determinada, é uma congregação. Ok? Então esta congregação, a razão dela existir é a mesma da igreja. Amém? A missão de uma congregação deve se coadunar com a missão da igreja. Por isso que não existe na Bíblia igreja para hétero, igreja para homossexual, igreja para preto, igreja para chinês. Não existe isso na Bíblia. Uma congregação ela não pode ser diferente da igreja. Qual é a natureza, qual é a missão da igreja? Proclamar o evangelho a todos. Essa é a missão de uma congregação. Nossa igreja aqui é igreja para ex-amante, ex-presidiário. Não existe isso. Para homossexuais, para lésbicas. É uma igreja voltada para eles, para ter o espaço deles. Não existe isso. Isso não é igreja segundo a Bíblia, isso é invenção do homem. Então uma congregação ela tem o mesmo DNA da igreja. Uma congregação ela tem o mesmo DNA do corpo de Cristo. Para que existe uma congregação? Para que nós existimos? Nós existimos para resgatar e salvar os perdidos. Nós existimos para proclamarmos o querigma, as boas novas do Evangelho a todas as pessoas, sem distinção. E receber a todos, sem distinção. Ok? Então, qual é a missão da nossa congregação? Qual é a missão da nossa igreja? Isso é importante, irmãos. E como nós falamos, temos que ter um núcleo forte, um grupo forte, leal, fiel, comprometido, dedicado, que vai ajudar a liderança, ou o líder, a levar adiante a missão da congregação. Se nós não tivermos um núcleo comprometido no mesmo nível de compromisso que o obreiro, então um auxiliar, ele tem que ter o mesmo nível de compromisso do líder, o mesmo nível de responsabilidade, o mesmo nível de consagração, de dedicação. Senão a coisa não caminha, não avança. Então, qual é a missão da nossa igreja ou da nossa congregação? É conectar pessoas com Deus. Nós estamos aqui para conectarmos pessoas com Deus. Ok? Nós existimos como igreja neste lugar, neste local. Nós existimos como igreja caseira.
As igrejas caseiras, nos bairros de Madureira, Cascadura, Centro de Carvalho e por aí adiante, nós estamos ali, não é para nós nos encontrarmos uma vez por semana, fazermos um lanchinho, batermos papo, não. Nós estamos ali para conectarmos pessoas com Deus. E como um grupo, estamos ali para nos ajudar, para nos encorajar, para nos fortalecer. Como um grupo, já confiamos uns nos outros, podemos colocar nossos problemas, nossas dificuldades, que nós seremos apoiados, amados, ajudados a superá-las. Amém? Então, a missão é conectar pessoas. De que maneira? Através da verdade do Evangelho puro. Conectar pessoas com Deus através da verdade do Evangelho puro. De tal maneira que suas vidas sejam transformadas para sempre. Então, a nossa missão como igreja, a nossa visão como igreja é conectar pessoas com Deus através da verdade do Evangelho puro, Evangelho genuíno, de tal maneira que suas vidas sejam transformadas para sempre. Amém? Se nós não estivermos fazendo isso, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Conectar pessoas com Deus através da verdade do Evangelho puro, Evangelho genuíno. Porque somente o Evangelho pode transformar as pessoas. De tal maneira que suas vidas sejam transformadas para sempre. Nós queremos ver vidas transformadas para sempre. E a maneira de transformá-las para sempre é através do puro Evangelho, do genuíno Evangelho. Temos ensinado esse Evangelho puro, esse Evangelho da graça de Deus, sem mistura, lá em Vicente de Carvalho. Algumas pessoas estavam desviadas e profundamente desviadas, se voltaram para o Senhor e estão crescendo de novo no Senhor, por causa do Evangelho. Amém, amados? Então, como eu disse, se nós não estamos conectando pessoas com Deus, se nós não estamos alcançando pessoas através do Evangelho, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nós não temos razão de existir. Estamos ocupando a terra inutilmente. Pense nisso, por favor. Guarde isso. Trabalhe em cima disso. Ore por isso. Ore em cima disso. Sonda-me, ó Deus, né? Temos que deixar ser sondados pela palavra. Temos que restaurar o nosso propósito. Número 2. O que nossa missão não é? Quando nós sabemos o que não somos, é mais fácil entender o que somos. Quando nós entendemos o que não é a nossa missão, fica mais fácil entender qual é a nossa missão. Então, o que nossa missão não é? Não é construir grandes edifícios. Nós não estamos voltados para construir impérios. Nós não estamos voltados para construir uma denominação, um império. Nós não estamos concorrendo no mercado evangélico. A nossa missão não é essa. Apesar de que isso possa acontecer, ou seja, a construção de edifício possa acontecer como consequência e não como objetivo. O que nossa missão não é? Não é acumular grandes riquezas e patrimônios. Não estamos voltados para enriquecimento. Não estamos voltados para acumular riquezas. Todo o dinheiro que vier à nossa mão, nós vamos jogar na obra para salvar vidas e ajudar pessoas. Nossa missão não é voltada para construir uma enorme multidão como um fim em si mesmo. Não estamos interessados em ter uma multidão para ter nome, para ter status, para mostrar alguma coisa. Não queremos uma multidão como um fim em si mesmo. A multidão deve ser consequência da salvação e transformação de vidas. Estamos interessados em resgatar as vidas,
em transformar as vidas e ensiná-las nos princípios de Deus. Nossa missão não é estar voltada para tornar-se famosa, né? Para tornar a igreja famosa. Não é voltada para atrair pessoas de outras igrejas e tentar roubar membros de outras igrejas. Não é realizar programas e grandes shows aos domingos. Não é fazer da igreja uma casa de shows. E geralmente fazem da igreja casa de show quando querem uma multidão. Como atrair uma multidão? Trazer um artista. Se eu trouxer um artista, se eu fizer um bom show, um bom programa, eu vou atrair uma multidão, então eu vou crescer. Não. Nosso objetivo não é esse, ou não são esses. Nossa missão não é essa. A nossa missão é alcançar as vidas com o Evangelho e vê-las transformadas. Amém? E tudo isso aqui é consequência. Multidões, edifícios, ferramentas para facilitar o trabalho são consequências e não o objetivo. Ok? Número 3. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Para termos um grupo de pessoas dedicado, um grupo compromissado, um grupo envolvido, que vai dar o seu tempo, as suas finanças, o seu talento, né? Esse grupo precisa saber, bem, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? O que vamos fazer? Se as pessoas entenderem o que estamos fazendo, e se elas forem inspiradas pelo que estamos fazendo, certamente elas se envolverão. A inspiração, ela mobiliza pessoas. Né? O trabalho, o propósito, a visão, mobiliza pessoas. Então é importante saber o que estamos fazendo. Então vou declarar aqui para vocês o que estamos fazendo como igreja neste lugar. E precisamos da cooperação dos irmãos para isso. Bem, estamos construindo uma comunidade com crentes dinâmicos, fundamentados na fé bíblica. Então, qual é a nossa visão? Para onde estamos indo? Estamos indo para construir uma comunidade com crentes dinâmicos, não parados, não estáticos, não apenas ouvintes. Crentes dinâmicos, fundamentados na fé bíblica, fundamentados na fé. Que fé é essa? Fé bíblica. Apaixonados por uma adoração fervorosa. Então queremos uma reunião que tenha uma adoração em espírito e em verdade, não um ritual, e não uma cerimônia, e não um programa de domingo, mas uma adoração fervorosa, viva, dinâmica, explosiva, cheia de vida. Adoradores, né, de Deus, que amam, apaixonados por adorá-lo. Ok? Apaixonados também por seu serviço, por servir ao rei, né? Por uma adoração fervorosa e para o seu serviço ao rei. Uma congregação apaixonada para servir ao rei, apaixonada pelo seu rei, que o honra, e porque o honra quer servi-lo por amor, quer servi-lo por honra, apaixonados por isso, e compassivos para com aqueles que não conhecem a Cristo. Então vou repetir, nós estamos indo para onde? O que estamos fazendo? Construir uma comunidade de crentes dinâmicos, fundamentados na fé bíblica, apaixonados por uma adoração fervorosa, pelo serviço ao rei e compassivos para com aqueles que não conhecem a Cristo, tendo compaixão pelos perdidos, ao ponto de orar e jejuar por eles, ao ponto de deixar de comer, ao ponto de perder sono,
em jejum, em oração, ao ponto de ir pelas ruas, ir atrás dos perdidos. Isso é paixão. Eu não conheço outra coisa que seja paixão a não ser isso. Nós temos que ganhar as almas, nossa missão é ganhar os perdidos, vamos orar. E não sai nada, não tem nada, isso não é paixão. Paixão é entrega, é dedicação. Chega à raia dos sacrifícios. Continuando, esses cristãos que estamos falando, empenhados e focados na profundidade do discipulado dos crentes, compassivos para com os perdidos. Depois que esses perdidos foram alcançados, empenhados e focados na profundidade do discipulado, de discipular esses crentes novos, de acompanhá-los como bebê em Cristo. E empenhados e focados no servir por meio dos dons e talentos a todos os necessitados ou a toda a humanidade. Crentes dinâmicos, crentes empenhados, crentes dedicados em servir, no serviço. Através dos seus dons, dos seus talentos. Servir as pessoas. Servir os necessitados. Empenhados e focados na profundidade do discipulado dos crentes e no servir por meio dos dons e talentos a todos os necessitados. Servir à humanidade, servir ao próximo, servir ao necessitado. Como que eu vou servir? Através dos meus dons, dos meus talentos, e voltados para isso. É esse tipo de igreja que nós queremos. É isso que estamos fazendo. Amém? Esse é o foco. Nosso objetivo principal é impactar o mundo com a mensagem genuína do Evangelho libertador. Nosso objetivo principal, a visão que me domina, que nos domina, é impactar o mundo, impactar a igreja, impactar os perdidos com a mensagem genuína do Evangelho da graça, do Evangelho libertador. Nós queremos trazer esta mensagem da graça, esta revolução da graça, do Evangelho genuíno que vai impactar as pessoas, que vai impactar o mundo e que vai gerar esta comunidade que nós falamos. Gerar esta comunidade de crentes dinâmicos, crentes apaixonados, crentes fundamentados na fé bíblica, crentes fundamentados na palavra de Deus, compassivos com os perdidos, empenhados e focados no discipulado, voltados para servir ao próximo com seus dons e talentos, e através desse evangelho libertador, transformar vidas e influenciar a sociedade. Uma igreja apaixonada, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja dinâmica, uma igreja que conhece a graça de Deus, o amor de Deus, o evangelho genuíno e libertador, uma igreja que conhece a fé, uma igreja que vai resgatar perdidos, vai ensiná-los, uma igreja que vai servir aos necessitados, uma igreja que vai impactar o mundo com o amor de Deus. É isso. É o que estamos fazendo. É isso que estamos fazendo. Amém? Então, precisamos de quê? De pessoas que vejam isso, se apaixonem por essa visão e comecem a contemplar isso, ver essa igreja dinâmica, explosiva, fervorosa, apaixonada por Deus, cheia do Espírito, servindo aos necessitados, vendo vidas transformadas, famílias transformadas e a sociedade impactada com o Evangelho. Amém? Número 4. Queremos usar todos os meios possíveis para resgatar os pecadores e transformá-los em discípulos do Senhor Jesus. Queremos usar todos os meios possíveis para resgatar os pecadores e transformá-los em discípulos do Senhor Jesus. Então, se sabemos o que estamos fazendo, para onde estamos indo, se sabemos a visão, será mais fácil a cooperação de todos.
e o envolvimento e engajamento de todos. Número 5. Qual é o nosso conceito de um discípulo maduro? Qual é o nosso conceito de um discípulo maduro? Qual é o nosso alvo para cada discípulo? Esse é o número 5, ok? Qual é o nosso conceito de um discípulo maduro? Qual é o nosso alvo para cada discípulo? Então vamos passar aqui quais são os conceitos e quais são os nossos alvos para cada discípulo. Primeiro, está fundamentado na palavra, crendo em Deus para a sua salvação e triunfo na vida diária. A primeira coisa que nós queremos para cada discípulo é que ele esteja fundamentado na palavra do Evangelho da graça, fundamentado na revelação da nova aliança, crendo em Deus para a sua salvação e triunfo e vitória na vida diária, nos problemas da vida. Número 2, utilize a palavra de Deus para o crescimento pessoal. Nosso conceito de um discípulo maduro é que ele utiliza a palavra de Deus para o seu crescimento pessoal. O que é crescimento pessoal? É vencer bloqueios, é vencer traumas, é vencer complexos, é vencer medos, é vencer limites na mente, nas emoções. Isso é crescimento pessoal. Crescer como pessoa, aprender a se relacionar, aprender a interagir, aprender a participar de grupo, a interagir com um grupo, a fazer parte de um grupo, a se desenvolver, perder inibições, vergonhas, traumas, crescimento pessoal. É disso que estamos falando. O crescimento pessoal vai te levar a ter um crescimento profissional, um crescimento familiar, um crescimento ministerial. Todo crescimento exterior está atrelado ao teu crescimento interior ou ao teu crescimento pessoal. Outro ponto, vive sua vida em submissão a Deus. Um discípulo maduro, ele vive sua vida em submissão a Deus. Isso é um discípulo maduro. O imaturo se rebela. O imaturo não entregou toda a sua vida a Deus. Tem áreas que ele não entrega. Não tem total submissão. Outro ponto. Um discípulo maduro ama a Deus e aos outros com demonstrações práticas. Um discípulo maduro ama a Deus. Ele viu o amor de Deus. Ele está crescendo nesse amor de Deus. Então ele ama a Deus. E porque ele ama a Deus, e ama a Deus porque é amado, ele transmite esse amor aos outros com demonstrações práticas. Então é uma pessoa madura, deixou o egoísmo, o egocentrismo, está voltado para Deus e para o próximo. Um discípulo maduro serve o corpo com o seu tempo, talentos, dons e recursos. Ele serve o corpo de Cristo. Ele serve aos irmãos. Não à instituição ou à denominação, mas aos irmãos e à liderança local. Serve com o seu tempo. Ele separa tempo para isso, ele separa dias para isso. Serve com os seus talentos. Se ele é eletricista, se ele é carpinteiro, se ele tem dons para limpeza, o seu talento, se ele é professor, se ele é médico, se ele é advogado, os seus talentos, ele serve à comunidade, ele serve aos irmãos, se coloca à disposição para servir. Porque tem alguns que só trabalham por dinheiro, trabalham de segunda a sexta porque vão receber dinheiro, não conseguem trabalhar de graça, não conseguem trabalhar para servir. Eu conheço contabilidade, eu posso ajudar aqui na contabilidade da igreja. Eu trabalho com
administração financeira, eu posso aqui dar meu tempo para ajudar na administração financeira. Coloque seu talento à disposição. Ele quer servir. Serve com seus dons espirituais, né? E serve com seus recursos, com seu dinheiro. Ele separa uma parte do seu dinheiro para a obra de Deus. Um discípulo maduro tem íntima experiência com Deus, tem um relacionamento pessoal com Deus, tem intimidade com Deus. Um discípulo maduro sabe abrir mão dos seus direitos, interesses e desejos em humildade. Então, ele abre mão de direitos, ele abre mão de interesses, ele abre mão de desejos para com os outros em humildade, para evitar intrigas e brigas e discussões e divisões. Uma pessoa madura tem essa capacidade de abrir mão. O imaturo não abre mão, o imaturo quer prevalecer, ele quer ganhar, ele quer discutir, ele quer prevalecer, mas o maduro, ele abre mão. Aprende a abrir mão dos seus direitos, aprende a abrir mão dos seus interesses. Paulo falou isso aos Coríntios, que vocês levam, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Então vocês já vão treinando aí, vão fazendo estágio, julgando os irmãos. Vocês vão julgar os anjos, não sabem julgar as causas dos irmãos, não tem sabedoria para resolver as causas dos irmãos. Tem que ir lá no mundo, na justiça do mundo, para resolver problemas internos de vocês. É bom que aquele que sofreu o dano, ele sofre o dano e perdoa o irmão. Isso é maduro. Um crente maduro, ele sofre o dano. O crente maduro, ele abre mão, ele perde, não tem problema não. Então, esse é um discípulo maduro. Quando temos uma comunidade de imaturos, é muita briga, muita divisão, muita discussão, ninguém sabe ceder. Ninguém sabe abrir mão. Por último, transforma a sua vida pela vida de Cristo dentro dele. Um discípulo maduro aprendeu a viver pelo Espírito. Aprendeu a viver pela lei do Espírito de vida. Aprendeu a viver pela vida de Cristo dentro dele. Então ele transforma a sua vida pela vida de Cristo dentro dele. Então este ponto número 5 é o alvo que temos para as pessoas. É o alvo que temos para cada irmão da igreja. Que eles atinjam aqui esses alvos. Que eles tenham essas características. Que eles cheguem a este ponto. Então serão discípulos maduros. Está fundamentado na palavra, crendo em Deus para a sua salvação e triunfo na vida diária. Número 6. Como formar esse tipo de discípulo? Nós estamos gravando cada lição, não só para aqueles que faltarem, que terão que ouvir, fazer um resumo dela, mas também para você revisar, ok? Revisar e guardar lá. Vamos criar uma playlist no YouTube. Você salva essa playlist, bota lá nos teus favoritos. É um material para você usar para a vida toda. Então, número 6. Como formar esse tipo de discípulo? Entendemos que o discípulo deve estar engajado ativamente em 4 áreas principais de atividade, a fim de crescer na sua caminhada com Cristo. Então, para ser esse tipo de discípulo maduro, um discípulo tem que estar engajado ativamente em 4 áreas principais de atividade. Quais são? Primeiro, participar de cultos de celebração semanais. Ok? Então, para o discípulo atingir essa maturidade, nós entendemos que ele tem que estar engajado em 4 áreas principais de atividade. Tem outras coisas, mas essas são as principais. Primeira, participar do culto de celebração, da reunião pública. Participar da reunião pública, porque ali vai ter a adoração expressiva, a adoração fervorosa, a manifestação dos dons espirituais e a palavra apostólica.
Os recursos tecnológicos são bons, né? A mensagem é gravada, depois você pode ouvir a mensagem, mas nada substitui a atmosfera do lugar. Nada. Nada substitui a manifestação do Espírito Santo na hora, no momento. Isso é insubstituível. Então é importante participar semanalmente das reuniões públicas. Número 2, participar de um grupo pequeno. Ele precisa participar de uma igreja caseira, de um grupo pequeno, onde ele é acompanhado de perto, onde ele é discipulado, onde ele vai criar um grupo de apoio. A igreja caseira, o grupo pequeno, não é apenas uma ferramenta de trabalho, uma estratégia para ganhar, não. O grupo pequeno é um grupo de apoio, é uma comunidade terapêutica, são irmãos que eu confio, irmãos temos uma convivência, irmãos estamos crescendo junto em amor, na graça de Deus, então eu posso abrir o meu coração, eu posso levar ali os meus pedidos de oração, as minhas necessidades, eu vou ser apoiado, eu vou ser amado, eu vou ser ajudado, eu me sinto seguro. É importante participar de um grupo assim. Muito importante. 3. Envolver-se em um ministério. Envolver-se em um ministério. Ele tem que estar servindo em algum ministério da igreja. Servindo com seus talentos naturais e com seus dons espirituais. Envolver-se em um ministério. E por último, desenvolver um momento pessoal regular a sós com Deus, que é a sua oração pessoal e o estudo da palavra. Além da sua leitura bíblica que ele deve fazer, né? E a leitura bíblica deve ser ler livros. Bem, vou ler o livro de João, acabei de ler o livro de João. Vou ler Atos, vou ler Mateus, vou ler agora Romanos. A leitura bíblica. Além da leitura bíblica, ele deve pegar a palavra ministerial, a palavra que é pregada, e estudá-la. Pegar os versículos que são usados na mensagem e ler o contexto do versículo. Fazer um estudo. Cada semana ele fazer um estudo da mensagem que é pregada. Porque ele vai se aprofundar no que está sendo ensinado na igreja. E ele vai poder conferir com a palavra de Deus como que é aquilo. Se tiver dúvidas, ele pode vir trazer suas dúvidas e perguntar ao ministério. Então tem que estudar a palavra, não é só ler, é estudar. Então ele tem que ter esse momento pessoal para estudar, para ler a palavra, estudar a palavra. Ele faz a sua leitura bíblica diária. Não, estou lendo 2 capítulos por dia, um exemplo, do livro de João. Li os 2 capítulos. Agora eu vou pegar a mensagem que foi pregada nesta semana, domingo. Eu vou estudar a mensagem, pegar os versículos, pegar os pontos, estudar, ler todo o texto, comparar, fazer um estudo sobre aquele assunto. Qual é o assunto que estamos pregando no mês de janeiro? Quem sabe? Renovação da mente. Você já estudou as 2 mensagens que eu dei? Já dei 2 mensagens sobre isso. Então você tem que estudar a mensagem. Então tem que ter esse desenvolvimento. Tem que desenvolver, tem que manter, tem que criar este momento pessoal com Deus. Amém? Então 4 áreas para termos um discípulo maduro. 4 áreas principais. Participar dos cultos de celebração, participar de um grupo pequeno, envolver-se no ministério e desenvolver um momento a sós com Deus, diariamente. Vou terminar com os nossos valores e as nossas ênfases aqui na igreja. 7º ponto. Valores e ênfases. Nós enfatizamos a palavra de Deus como uma chave para mudar vidas. Enfatizamos a palavra de Deus, que é perfeita, que é infalível, que é inspirada. Enfatizamos esta palavra perfeita, infalível, inspirada, como uma chave para mudar vidas.
Nós entendemos que uma vida é realmente e completamente transformada quando ela assimila a palavra de Deus. Nós não somos focados em dons espirituais, não somos focados em campanhas, não somos focados em misticismo, não somos focados em nenhuma outra coisa, a não ser a palavra de Deus como a semente de vida poderosa para transformar as pessoas. Então essa é a nossa ênfase, esse que nós valorizamos e enfatizamos, a palavra de Deus como a chave para a mudança das vidas. Segundo ponto, nós valorizamos o Espírito Santo como quem nos dá força para o serviço, nos fortalece para a pureza de vida e nos atrai para um relacionamento mais profundo com Cristo. Então nós valorizamos a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nós entendemos que é o Espírito Santo que nos capacita para o serviço, que nos dá vitória sobre o pecado, trazendo a pureza e santidade que Jesus conquistou para nós em sua obra redentora. Valorizamos a presença do Espírito Santo para nos atrair, nos levar para um relacionamento mais profundo com Cristo. Ok? Terceiro ponto. Valorizamos relacionamentos que dão aos indivíduos o amor, apoio e encorajamento que necessitam para caminhar com Cristo. Valorizamos relacionamentos. E esses relacionamentos vão dar a cada um o amor, o apoio e o encorajamento que cada um necessita para caminhar com Cristo. Então somos uma igreja que valoriza e enfatiza comunhão, relacionamento, para dar amor e apoio e encorajar uns aos outros. Outro ponto. Nós valorizamos pequenos grupos que são essenciais para o discipulado pessoal e condução de equipe e evangelismo relacional. Então, nos pequenos grupos, os pequenos grupos são essenciais para quê? Para o discipulado pessoal. Nos pequenos grupos, é através dos pequenos grupos que vão formando-se os discípulos e formando o discipulado pessoal. A pessoa vai aprendendo a condução de equipe, vai aprendendo a ser líder. É num grupo pequeno, vendo como ele funciona, vendo como o líder faz, vendo o trabalho, que a pessoa aprende a ser um líder de grupo. E é no grupo pequeno que o evangelismo relacional acontece, que nós sabemos que é o evangelismo mais poderoso e é o que mais retém as pessoas na igreja. O índice de retenção do evangelismo relacional é o maior que tem. É o tipo de evangelismo que mais retém as pessoas. Porque a pessoa é trazida para a comunidade da igreja através de um relacionamento. Então tem uma ponte para ela se engajar no grupo. Então, os grupos pequenos fazem evangelismo através de relacionamento. Por isso que as festas ágapes, os eventos dos grupos pequenos, porque os irmãos vão trazer seus amigos, seus colegas. Nesse relacionamento que aquela pessoa vai se envolvendo com aquele grupo. E ali é apresentado a ela o evangelho, não só falado, mas o evangelho vivido. Nós valorizamos formas criativas para a adoração e comunicação da palavra de Deus. Então nós valorizamos, incentivamos e queremos ver cada vez mais formas criativas, estratégias, como teatro, como danças e outros meios, e muitos meios fora das quatro paredes,
para se pregar o Evangelho e para adorar a Deus. Nós enfatizamos a unidade em espírito e propósito. Enfatizamos a unidade em espírito e propósito. Apenas uma visão, apenas uma palavra, apenas um propósito, apenas uma direção. Apesar de enfatizarmos a unidade em espírito e propósito, nós mantemos a diversidade no estilo, personalidade, talento e preferências pessoais. Ou seja, unidade em espírito e propósito não é uniformidade. Não é todo mundo tem o mesmo estilo. Todo mundo tem o mesmo talento, todo mundo tem a mesma preferência. Não é anular a personalidade das pessoas. Mas cada um com a sua personalidade, cada um com o seu talento, cada um com a sua preferência pessoal, se une num só propósito, um só pensamento, em unidade. Ok? Nós enfatizamos a oração como um elemento integral para o culto pessoal, crescimento em Cristo e a realização da vontade e provisões de Deus para as nossas vidas. Ou seja, a oração é um elemento integral, é um elemento essencial para a minha vida pessoal, para o meu crescimento em Cristo e para a realização da vontade e provisões de Deus para as nossas vidas, para a igreja, para as pessoas. Como eu disse na semana passada, a alma do negócio é a oração na igreja. Na igreja, a alma do negócio é a oração, porque a igreja faz um trabalho espiritual, não um trabalho comercial, não um trabalho de show, de programas. Né? A igreja tem músicos, a igreja tem palestrantes, né? Mas o trabalho não é profissional, não é uma profissão, não é um show. Ah, aquele palestrante dá um show, vou lá assisti-lo. Não. O trabalho da igreja é espiritual. Então a alma do negócio é a oração. Sem oração a igreja não faz nada, não avança, não prospera, porque seu trabalho é espiritual. Nós enfatizamos dons espirituais que permitam a cada membro funcionar de forma mais eficaz dentro do corpo de Cristo. Sem dons espirituais, sem unção, nós não vamos funcionar eficazmente. Precisamos de oração, precisamos do Espírito, precisamos de unção, precisamos da manifestação dos dons espirituais. Então nosso trabalho vai ser eficaz. Nosso trabalho vai ser poderoso. Então enfatizamos os dons, enfatizamos a manifestação dos dons, enfatizamos o orar em línguas, principalmente na vida pessoal. Não é orar em língua na igreja, gritando em línguas, é na vida pessoal. Ter muito tempo a sós com Deus, ou ter muito tempo de oração em línguas. Porque a oração em línguas é uma oração sobrenatural que abre portas que você nem imagina. A orar em línguas, você está orando por coisas que você nem imagina. Deus está te usando na oração, você nem sabe. Então enfatizamos o orar em línguas e os dons espirituais. Valorizamos a excelência em todas as coisas para a glória de Cristo. Valorizar a excelência, fazer a coisa com excelência, fazer a coisa, como diz a palavra, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças, dê o seu melhor. Excelência é dar o nosso melhor em tudo que nós fizermos. Não é fazer de qualquer maneira. Amém? Nós valorizamos a ajuda aos pobres e necessitados. Como eu disse no início, o carro-chefe é o querigma, é servir ao mundo com a mensagem da reconciliação. E a reboque vem ajuda aos pobres, o amor necessitado, os serviços, os ministérios, o didaquê, o ensino. Então nós valorizamos a ajuda aos pobres e necessitados. E por último, nós enfatizamos a busca dos perdidos. Nós enfatizamos a busca intencional dos perdidos. Amém?
vou terminar como eu comecei. A igreja existe. O propósito da igreja é servir com a palavra da reconciliação. O propósito da igreja, nós existimos não para termos programas, não para fazermos shows, não para termos grandes prédios, não para termos grandes patrimônios, não para termos um nome. Nós existimos, a razão da nossa existência é resgatar os perdidos. Então, por favor, como igreja, colha pedidos de oração, no seu trabalho, nos seus amigos, no meio da sua família, traga a necessidade das pessoas para nós orarmos. E ore por ela, e mantenha-se informado. E aí, como está a situação? Nós estamos orando, a igreja está orando. Melhorou, Deus abençoou. Então vamos lá, prestar um culto de ações de graça. Aí convida a pessoa para vir agradecer pela bênção. Estratégia, estamos voltados para alcançar as vidas. Voltados para alcançá-las. Nós existimos para isso, irmãos. Como Jesus falou, há mais alegria dos céus pelo pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que mais alegra os céus? Domingo após domingo, ter os justos louvando enquanto os perdidos estão morrendo? Ou cada dia, cada semana, os perdidos se arrependendo? O que mais alegra os céus? O que mais alegra os céus é o arrependimento dos perdidos. Por isso a igreja existe. Por isso nós existimos. Essa é a razão da nossa existência. E essa é a nossa ênfase. Amém? Por isso precisamos de um grupo de trabalhadores que vamos treiná-los para o trabalho aqui na reunião pública e vamos treiná-los para fazer o trabalho de casa em casa, de evangelizar, de aconselhar, discipular e liderar. Amém? Vamos ficar de pé. Estamos terminando. Próximo domingo estaremos aqui de novo. Pai, obrigado por mais esta manhã, por mais esta palavra, que possamos ser obreiros aprovados. Se coloque diante de Deus, diga isso para Ele: eu quero ser um obreiro aprovado. Eis-me aqui, Senhor. Deus não quer a tua capacidade, Deus quer a tua disponibilidade. Ele é que capacita. Ele quer a tua entrega, Ele quer o teu compromisso, a tua entrega, a tua responsabilidade. O resto Ele faz. Ele prepara, Ele capacita e Ele usa. Obrigado, Senhor. Nós colocamos a reunião de logo mais em tuas mãos, crendo que tudo que nós oramos nesta semana por esta reunião vai acontecer. Crendo nas vidas que virão, nos pecadores que se arrependerão. E mais uma vez o céu vai se alegrar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.